Bom dia, graça e paz a todos. Quando nós falamos de Jesus, vem à mente muitos dos seus milagres, né? E um deles, que até as crianças na escola dominical aprendem, é sobre a multiplicação de pães. Gostaria que os irmãos abrissem lá em Lucas capítulo 9, e nós vamos fazer alguns destaques aí nesse trecho da primeira multiplicação de pães. Lucas capítulo 9, a partir do versículo 10. Ao voltarem, os apóstolos relataram a Jesus o que tinham feito. Então ele os tomou, retirando-se para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões ficaram sabendo e o seguiram. Ele as acolheu e falava-lhes acerca do reino de Deus e curava os que precisavam de cura. Ao fim da tarde, os 12 aproximaram-se dele e disseram: manda embora a multidão para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados e encontrem comida e pousada, porque aqui estamos em lugar deserto. Ele, porém, respondeu: deem-lhe vocês algo para comer. Eles disseram: temos apenas 5 pães e 2 peixes, a menos que compremos alimentos para toda essa multidão. E estava ali cerca de 5.000 homens. Mas ele disse aos seus discípulos: façam-nos sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram e todos se assentaram. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e os partiu. Em seguida, entregou-os aos seus discípulos, para que servissem ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Deus é um Deus que multiplica. Isso é um fato, né? Mas para que Deus opere essa multiplicação, exige alguns requisitos. E durante um devocional que eu fiz há um tempo atrás, eu reli essa passagem de 2 Reis capítulo 4, né, que fala sobre esse milagre do azeite. Eu gostaria de extrair nessa manhã alguns ensinamentos práticos para que Deus possa multiplicar na nossa vida, para que Deus possa agir na nossa vida. Indo lá para o Velho Testamento, voltando para o texto que foi lido antes do início da mensagem, né? Qual que é o contexto aqui? Uma mulher que tinha uma viúva que tinha 2 filhos, o profeta Eliseu, e alguém que estava cobrando uma dívida, e aí queria levar os seus filhos aí, né, como escravo, né? Então esse é o contexto. Era uma situação aí, e as viúvas aqui nesse período, elas dependiam dos seus familiares, principalmente dos seus filhos, para que tivessem o sustento, né, além do apoio que recebia aí da comunidade, aqui no caso judaica, né? Então, mas o compromisso inicial era com a família. E sem os 2 filhos, como que ficaria a situação dessa viúva? Ela ficaria totalmente desamparada, né? Então era uma situação bem crítica, né? Então ela perdeu o marido, não sabemos as circunstâncias aqui, e estava a ponto de perder os filhos também. Eles seriam levados como escravos, né? Era uma forma de pagar-se uma dívida nesse período aqui. Tá. E o que isso tudo tem a ver com a minha vida e com a sua vida, Flávio? Você pode estar se pensando aí. Um ponto que eu quero destacar aqui é no versículo 2, quando Eliseu pergunta, né, como eu posso ajudar você? Diga-me o que você tem em casa. Deus, ele começa a trabalhar na nossa vida a partir do que nós temos.
Esse é um grande ensinamento. Então, assim, isso vai contra o pensamento que pode estar passando pela minha mente e pela sua mente. O quê? Se eu tiver uma casa maior, aí sim eu vou chamar os irmãos para comer em casa. Se o meu carro fosse melhor, aí sim eu iria dar carona para alguém. Se eu ganhasse mais, né, financeiramente, eu poderia ajudar mais. Então a gente sempre coloca um se em muitas coisas na nossa vida e põe aquele plano para um campo aí mais adiante, né, e permanece inerte. Então, o se, ele atrapalha muito para que Deus haja na nossa vida. Isso é uma realidade que nós precisamos aprender. Até nós vimos na aula dominical sobre a satisfação, né, que a riqueza não traz uma satisfação. Assim, só pensando nas coisas materiais é difícil alguém que viva contente, né? Então, o porquê que nós somos impulsionados para isso? Porque a gente quer servir, a gente quer dar o melhor para quem está à nossa volta. Isso é natural do ser humano, né? A gente espera, né? O meu carro está bem, eu consigo andar, mas eu quero. E não há nada de errado em querer mudar, em querer melhorar. Não estou falando disso. O ponto é, quando isso atrapalha esse tempo de comunhão, esse tempo de serviço, esse tempo de estar juntos uns com os outros, e até relacionado ao evangelismo. Quantas oportunidades nós perdemos para que Deus trabalhe na nossa vida. É isso que nós precisamos ter, esse choque de realidade, que eu quero trazer isso, porque isso me impacta, porque às vezes eu penso, poxa, eu poderia estar mais com os irmãos, mas eu começo a pensar eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu tenho que providenciar isso, aquilo outro, e a oportunidade vai, e nós não vemos Deus multiplicar naquela situação. Então, esse ponto é algo que tem que despertar na nossa vida. A gente não tem que esperar. Deus, Ele quer que Ele vai trabalhar com o que nós temos. Ele não vai te dar nada para que seja feito daquilo que você não tem. Saiba disso. Deus usa o que Ele tem. O que Ele deu para nós e está à nossa disposição, é isso que Ele quer usar. E às vezes nós não permitimos que Deus haja. Deus, Ele não vai pegar ali e não, peraí, é assim que tem que fazer, assim. Ele quer oportunizar para que a gente cresça e aumente a nossa fé. Isso é uma oportunidade de termos a nossa fé ampliada aí. E às vezes nós deixamos passar oportunidades dessa, de ver Deus agir nas nossas vidas, né? Como essa senhora ela fez, né? Ela seguiu a orientação, né? O que nós vemos aí no versículo 3. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que for se enchendo. O que ela tinha? Uma botija ali de azeite. E parece ilógico, né? Era aquilo que ela tinha. Mas para que a multiplicação, para que as bênçãos chegassem na vida dessa mulher e da família dela, dos filhos, o que era necessário? Ela trabalhar com o que Deus deu para ela. Aquele azeite, aquele pouquinho de azeite ali. Então ela precisou o quê? De obediência, de olhos de fé. Eliseu falou para ela, busca lá a maior quantidade de vasilhas que tiver na vizinhança ali. E o que ela fez? Ela foi. Então,
Além daquilo desse primeiro ponto que eu destaquei, existe um outro perigo, que é a gente mal dizer as coisas que Deus já nos deu. Esse é um perigo que a gente corre também, que atrapalha o agir de Deus nas nossas vidas. Mas como isso, Flávio? Eu reclamo da casa que eu tenho. Eu reclamo dos móveis que eu tenho. Eu reclamo do carro que eu tenho. Eu começo a maldizer, porque esse carro aqui, nossa, é uma tristeza na minha vida, né? Eu tenho que dar um fim nele, eu tenho que trocar, né? A gente senta no sofá, esse sofá já está meio ruinzinho, né? Não sei o quê. Então a gente começa, mas não era uma bênção? Quando você comprou a sua casa, ou quando você comprou aquele imóvel, comprou aquela coisa, não foi uma grande bênção, mas aquilo, a gente acaba entrando nesse ciclo de consumo, né? E aí acaba o contentamento. Quando acaba o contentamento, acaba a paz. E aí nada está bom, né? Nada está bom. Mas Deus, Ele vai usar o que eu e você temos. Lembra sempre disso. Agradeça, né? Seja grato pelo que Deus já deu para você. A gratidão tem que fazer parte da vida do cristão. Então, assim, isso é importantíssimo e é uma luta interior que nós temos hoje, porque a nossa sociedade ela é impulsionada ao consumo. 1 minuto na frente da TV, você já sabe que você tem que trocar um monte de coisa na sua casa. Uma voltinha aí pelo centro da cidade, você já vai despertar mais coisas em você aí, relacionadas ao consumo. E aí acaba o contentamento, acaba a paz, e a gente deixa de ver as oportunidades que Deus está criando para multiplicar na nossa vida. Eu lembro aqui que quando criança, e eu dou graças a Deus por isso, alguns irmãos eram muito abençoados, e olha, era um carro simples, mas que carregava bastante gente. Já andei aí num chevetinho aí, né? Que era uma grande bênção. Um golzinho, que era uma grande bênção. Um corcel, que olha, era uma alegria estar andando com esses irmãos, e era uma grande festa. E era um carro simples. Às vezes o alimento era aquele alimento simples, mas era uma alegria, porque nós estávamos juntos. Não é assim, sabe? Até no Fiatinho 147 eu andei, era uma alegria, era uma coisa assim, fantástica, estarmos juntos, né? Íamos lá a um balneário, fazia uma atividade junto, uma pescaria lá no Campus 2, foi uma grande festa, a gente foi tudo junto ali, cada um com um carrinho. Alguns irmãos não tinham veículos, e hoje a gente às vezes reclama, né? A maioria nossa, que se você for olhar lá, as ruas aí estão cheias aí, porque nós temos bons carros lá parados ali fora, né? Então assim, eu vi Deus agir muito, e muitas vezes. Às vezes a casa era simples, estava ainda por terminar, né? Mas o coração dos irmãos eram bem acolhedores, e aquilo se transformava em uma grande bênção, e a gente via a multiplicação. Às vezes, será que essa comida vai dar? E dava, e ainda sobrava. Então assim, eu nunca vi uma situação inversa disso. E Deus agiu, e esse mesmo Deus que agiu lá no passado é o mesmo Deus de hoje. Então, nós é que limitamos o poder de Deus de agir sobre nossas vidas. Lembra disso, né? Nós temos que ter esse coração contente, esse coração grato com o que Deus tem nos dado, e trabalhar com isso que Deus nos deu. Isso é o que é importante. Isso é que vai fazer a diferença, que vai fazer com que Deus multiplique na minha e na sua vida. Não espere o cenário perfeito para começar a chamar os irmãos para a sua residência, para oferecer aquela carona, para agir. Não espera isso, porque isso é coisa que a gente cria na nossa mente de barreira.
Ao mesmo tempo que a gente pode ter a nossa fé aumentada ao agir com o que nós temos, a nossa mente pode também limitar o poder de Deus. Lembra? Está tudo aqui, ó. Né? A bênção, a multiplicação ou não, ela vai ter início com o que eu estou vendo, com os meus olhos de fé. E nós vemos aqui que Deus transformou a vida dessa família. Deus, ele nunca vai deixar um filho dele passar necessidade, um filho dele mendigar um pão. Por que nós ficamos tão preocupados com isso? Por que isso tudo passa na nossa mente? Nós vemos um exemplo aí de recente. Passamos por uma grande pandemia inimaginada há alguns anos atrás. Ninguém esperava que fôssemos passar por isso. E Deus nos abençoou. Muito, grandemente. Nós estamos aqui. E às vezes eu falo por mim, eu não sou grato por tudo que Deus fez. É bom ver o que Deus fez no passado, olhar fotografias e ver o quanto Deus agiu, mas é o mesmo Deus que agiu lá no passado, lá na década de 90, né, lá na década de 2000, é o mesmo Deus de hoje. E por que às vezes nós não vemos a multiplicação acontecer na nossa vida? É porque nós limitamos o poder de Deus. Traga as vasilhas. Use o que Deus deu para você. Não espere o cenário ideal. Ele não vai acontecer. Ah, Flávio, eu só tenho um sofazinho ali, eu nem tenho sofá. Gente, não é isso que nós vamos ficar olhando. É estarmos juntos. Sabe assim? Ah, Flávio, mas eu não sei, até eu estava conversando com alguns irmãos, né? Ah, tem alguns irmãos que têm uma dificuldade maior de exercer essa comunhão, de exercer a hospitalidade. Gente, isso é algo que tem que ser trabalhado na nossa vida. Começa com um. Começa depois, mais 2 pessoas. Eu chamei mais 2 pessoas. Mais 3. Não vai ter céu separado. Ala A, setor B, setor C. Para aqueles que gostam de muita gente em casa, aqueles que não gostam de ninguém na casa dele. Gente, o céu vai ser um só. Nós temos que usar o que nós temos. Dar graças a Deus pelo que nós temos. Desperta isso. Porque eu estou vendo uma apatia. A gente tem tudo nas mãos, Deus nos dá, nos abençoa, e aí nós somos ingratos. Nós preferimos reclamar, esperar para o futuro. Não, olha, quando eu trocar de carro, quando eu mudar, quando eu melhorar no meu salário, eu vou fazer isso, aquilo outro. Gente, não espera. Eu não tenho condição de oferecer um almoço para um irmão, um café. Um chá, uma bolacha, não é o alimento em si que vai fazer a diferença. Tira isso da mente. Às vezes nós limitamos o poder de Deus. Não limite. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus agir. Traga as vasilhas, faça a sua parte. Use o que Deus te deu. Que nós vamos ver Deus multiplicar. E esse mesmo Deus que agiu aqui na vida dessa mulher e transformou, que a gente nem sabe o nome dela, mas Deus transformou a vida dessa senhora e dos filhos, Ele vai transformar a minha vida e a sua. Mas use o que tem, seja grato, e traga as vasilhas. Coloque-se diante do Senhor, dê esse passo de fé, aí nós vamos ver Deus agir. Amém? Que o Senhor nos abençoe.